Olá, pessoal. Estou aqui no estúdio, podcast, no bar, e com as minhas convidadas queridas, Eliana e a Érica Oehara. Elas são irmãs. Vocês podem observar, são parecidas, não sei. Mas todos nós temos olhinhos puxados. E a Eliana vai falar sobre a mesa radiônica, o conteúdo dela. A Érica sobre a medicina milenar, o bem-estar com a saúde. E eu, a Patrícia, falando sobre a medicina, sobre a decodificação e também sobre a hipnose. É o que eu amo, hipnose para trabalhar com a saúde mental e o acesso ao subconsciente. Então, espero que vocês gostem do conteúdo. E para o pessoal aqui que está no TikTok, já estavam nos bastidores acompanhando. E pode fazer as perguntas aqui para a gente. Ou correr no YouTube para que a gente possa, vocês possam estar enxergando as minhas convidadas e escutando o que elas têm para passar. Espero que vocês consigam escutar, porque eu não consigo colocar a imagem delas, tá, pessoal do TikTok? Ok, e aí eu posso falar e chamar de Lina e Érica, o meu hábito, a intimidade. Claro que sim, é uma amizade de tanto tempo, né, Patrícia? Muitos Então, anos. você tem toda a liberdade de me chamar de Lina. Fica mais fácil, né? Exatamente. E Lina, você quer falar? Porque eu fiquei sabendo, né, que você fez algumas coisas assim com muitas curiosidades. E eu sou muito curiosa também dessa nova técnica que você possui sobre essa mesa radiônica. O que é isso? Bom, a mesa radiônica, ela trabalha com a radiestesia e também com a radiônica através do pêndulo. Essa mesa, especificamente, que eu trabalho, ela é da desprogramação neurobiológica, né? Então, vem muito de encontro com o que você também trabalha na hipnose, o que se trabalha na medicina chinesa também. Por quê? Porque vai trabalhando o quê? Novos caminhos, novos hábitos, né? Quando a gente fala sobre hábitos, é muito importante que criem novos caminhos. E a desprogramação é fazer com que a gente vai apagando esses caminhos que a gente tem como hábito e que não são, ou às vezes, saudáveis, ou são pensamentos negativos, ou algo que incomoda, um trauma, né? Então, através da mesa, a gente vai trabalhando para que vai ressignificando ou simplesmente deixando... Eu vou tirar essa água aqui, que eu consegui virar a câmera. Conseguiu? Pro pessoal então dá para mostrar. Vocês vão ficar sem água, hein? Vão morrer de sede. Vê se você consegue... Eu vou levantar a mesa aqui para você ver. Tá. Então, Calma aí. Deixa eu posicionar um pouquinho aqui para o pessoal olhar. Ok. Tá? Então, na mesa radiônica, a gente trabalha com a área da vida, que são recursos financeiros, são os nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Abaixo? Uhum. Dá para ver? Uhum. Então, aqui a gente tem a roda da vida aqui no meio. Aqui tem um cérebro com os pensamentos, sentimentos e emoções. Tem na parte da roda da vida, então, são todos os aspectos nossos, tanto de saúde, saúde emocional, recursos financeiros. Tem tudo que remete à nossa área de relacionamento profissional. Depois, aqui embaixo, tem a parte energética, né? Porque tudo é vibração e frequência. Então, se a nossa energia não está boa, a frequência e a vibração está sintonizada ou com tristeza ou com mágoa, né? E isso vai gerando doenças no corpo, né? Além de vai bloqueando e limitando a nossa vida de alguma forma. Aqui em cima tem os órgãos, né, e o corpo humano. Por exemplo, se você tem uma má digestão, então o pêndulo vai me direcionando para o estômago ou para o intestino. Então, cada situação, cada pessoa, ela vai desenvolvendo algo de acordo com as crenças, de acordo com os paradigmas que ela tem. Nossa, e aí, que místico isso, não é? Através da mesa, a gente vai liberando todos esses padrões. Né? E é até legal você falar de místico, né? Muitas pessoas falam, isso é muito coisa de hippie, sabe? De muito assim. E assim, é místico no sentido porque são coisas que a gente desconhece. Exatamente, que a gente não tem conhecimento. Né?
E aí isso gera, às vezes, alguns preconceitos, né? É tudo quando a gente fala sobre energia, sobre vibração, porque é falta de conhecimento. Mas dentro do místico, é por trás de algo que a gente não consegue enxergar, que não é palpável. Então, a mesa vai fazendo com que a gente vai trazendo muitas coisas que estão no inconsciente para o consciente. Muito bem. Olha aqui, chegando o nosso lanchinho. Que delícia. Eu só esqueci de falar nessa parte aqui de baixo, Uhum. que é o portal, que a gente chama assim, cada parte dessa é um portal. Então, aqui a gente acessa o inconsciente, o consciente, coisas que a gente fica olhando para trás, né? Por exemplo, não dá certo num relacionamento. Mas por quê? Porque fica trazendo informações de relacionamentos antigos, ou relacionamento que a gente enxerga, né, e vivencia com os nossos pais, ou de alguém que te criou, que você tem como um exemplo. Então, cada pessoa é individual. Então, cada um vai ter esse exercício, né, da vida, trazendo toda a bagagem que tem. E me fala uma coisa, o que você fez para falar para o pessoal que você fez para esse ano? O que você observou nessa energia? Não sei se envolve energia ou não, para esse ano, em geral. Em geral, assim, isso não só na mesa. Tem mesa? Tem isso mesmo na mesa? Na mesa, o que eu posso fazer? É abrir algo que esteja travado. Por exemplo, eu não consigo ter dinheiro. Né? Então, o que a gente faz? A gente trabalha o receber. O que é o receber? É a gente estar conectado com a energia do dinheiro, porque o dinheiro é uma energia também, não é só o físico, né? do material, mas ele traz toda a informação. Por exemplo, será que quando eu recebo um elogio, né, que é uma energia também, é fácil? Né? Eu recebo bem, às vezes, a pessoa me elogiar, e, de repente, você fica pensando, nossa, o que ela quer em troca? Entendi. Né? Então, isso é energia. Né? O quanto eu recebo das pessoas, o quanto eu recebo desse espaço que está abrindo essa oportunidade, o quanto eu recebo de você, Patrícia, aqui, por ter me convidado. Eu poderia falar, não quero. Né? Não sei fazer podcast, nunca fiz. Então, eu poderia simplesmente ter negado. Né? Então, assim, é a abertura, o quanto você abre. Né? Então, a energia do dinheiro é a mesma coisa. Eu tenho esse equilíbrio de dar e receber, né? Então, assim, eu costumo pechinchar muito quando eu vou comprar, né? Porque quando você pechincha demais, você acha que você não tem direito de receber mais do que você pode. Né? Então, isso tudo é energia. E tem a ver com crenças, com as limitações, né? Então, na mesa, a gente vai liberando, né? Então, abrir esse receber para 2022 para ter uma estabilidade financeira, isso dá para fazer pela mesa. Aonde estão as limitações? Mas, só complementando o que você perguntou, eu gosto muito de vários caminhos para entender o que acontece com as pessoas. E esse ano, através do tigre, né, que é o ano do tigre, do calendário chinês. Vai começar a fechar o ciclo agora em fevereiro, né? Esse ano era o quê? Que passou, que ainda não virou. Foi boi. É boi, né? E a gente fecha o ciclo, né, através do signo, em fevereiro, que normalmente é próximo do carnaval, né, que é o calendário lunar. Então, que vai começar o tigre, é isso? E o que tem no tigre? Esse ano é tigre de água, né? Tigre yang. Até a Erika pode falar mais sobre o yang. Yin, o yang. Mas yang é muito das emoções. Então, esse signo das águas, né? Todo mundo que tem ligado aos signos das águas, aí, independente se seja do signo chinês, mas ou do ocidental, né? Os signos de água são muito emocionais. Então, trabalhar bastante o equilíbrio emocional. Entendi. Esse ano de 2022 é um ano de planejar bastante as coisas. Tudo que você tenha planejado vai favorecer muito para o seu sucesso. Entendi. Então, projetos, ter foco. Opa, então eu vou ter sucesso aqui. Com certeza. Então, meu podcast vai estourar, vai bombar, né, gente? Né? Porque, às vezes, o que a gente faz? A gente acaba não se organizando e vai empurrando com a barriga, né? Exatamente. Vai de acordo com o que
vai aparecendo as coisas, a gente vai fazendo. Opa, olha o nosso Lanchinho. O nosso lanchinho. Obrigado, Lucas. Lucas, come aqui com a gente. E, Érica, você não quer falar um pouquinho sobre o Yin e o Yang que a Eliana falou, e referente à medicina milenar chinesa, o que ele tem para contribuir? Porque para muita gente não conhece. Sim. Né? É um pouquinho mais aceito no mercado hoje, mas mesmo assim... Tem muita gente que desconhece. Exatamente. Né? Explica para nós. E eu também, né? Eu também faço a medicina chinesa, mas eu não aplico as agulhas, né? Mas a Érica aqui gosta de fazer as pessoas sofrer. Não sei se é sofrer ou cura. Não acho que é sofrer, porque é pro bem da pessoa, né? Para equilibrar o yin e o yang, que é o que a Lina estava falando. E sobre o ano, né? Como é o ano da água também, do tigre, da água. Nosso corpo é 90% água, 70%, 80%. E água parada fica podre, né? Então, assim, é um ano do dinamismo, do se mexer, porque... sendo da água, tá ligado aos rins, né? E o rim também, ele é muito importante no corpo. Então, assim, equilibrando o yin e yang, você consegue curar doenças, né? Gente, eu não estou muito acostumada a falar, né? Acho que se eu não tivesse feito hipnose com você e nem a mesa radiônica, talvez eu não estaria aqui. Se desafiando no podcast. Porque é um desafio falar aqui com esse microfone, falar ao vivo também. Fala como se estivesse falando comigo num café, né? Com a gente tentando, no café. Tô tentando, porque quando a gente tá conversando assim, é fácil falar, né? Nossa. E uma palavra hipnótica, nunca fala tentar. Porque tentar é como se fosse um negativo. Assim, há a possibilidade de errar. Então, a mente não pode ter possibilidade de errar. Então, é assim, eu tô fazendo e tá dando certo. Sim, eu vou falar aqui como se não tivesse câmera. Exatamente. E eu vi que você trouxe uns homenzinhos aqui, né? Esse daí que tem a ver com a medicina chinesa. E tá tudo traçado, esse homem. Isso significa que o nosso corpo está traçado desse jeito? O que significa isso? Nosso corpo é feito de canais energéticos. Deixa eu trazer ele um pouquinho mais perto. Dá pra ver? Tá, dá. Canais energéticos, nosso corpo é composto. Mostrar, você falou do rim, né, que está ligado com as águas desse ano. Qual é o caminho que o rim, né, e quais órgãos o canal do rim começa no pé, na sola do pé, e vai subindo aqui interno, né, no interno da perna. E tem muito a ver com, assim, água parada, inchaço, por exemplo, nas pernas, no tornozelo. Não deixa de ser uma água parada. Entendi. Né? Então, assim, o rim é muito importante, não só para filtrar o sangue e tá ligado à bexiga, que é para urinar. Não é só isso. O rim tem uma importância energética muito grande pro nosso corpo. Então, tá ligado às pernas, então dores nas pernas, dores nas lombar, então, na lombar. Influencia muito, né, no corpo. Então, assim, o que eu saiba, assim, quem tem problema no rim, quando tem acúmulo de água nos pés, né? Eu trabalho com o canal renal, né? Exatamente. E também as pessoas que têm facilidade de ter inchaço nos pés, então, automaticamente, é bem provável que tem problema no rim. Sim, mas quando eu falar rim, assim, a energia do rim, não que você vai fazer exame, às vezes não constata nada. Não dá nada. Mas é assim, é a energia do rim que eu trabalho. Então, assim, um cansaço, final da tarde, final do dia. Ou tem gente que já acorda cansado. Então, assim, por isso que na anamnese, quando eu estou entrevistando o paciente, eu faço várias perguntas, né? É importante a cor da urina, observar a cor da urina. É importante observar a cor das fezes, o formato das fezes. Então, tudo isso eu pergunto na consulta, né?
Entendi. E Lina, você já passou consulta com a Érica? Recebeu as agulhadas dela? E como que foi? Troca, né? Eu faço a mesa para ela, ela faz a acupuntura para mim. Eu posso relatar assim. No começo, quando ela começou a fazer o tratamento em mim, às vezes, o quanto o meu corpo precisava de circulação, né, sanguínea, das energias, a agulha nem saía. Ela tinha que ficar tentando puxar, porque parecia que estava presa. Né, o quanto a pressão estava lá, estava entupida. Então, e hoje não. Hoje, inclusive, é no ponto do rim e do fígado, né, que acontecia isso. Então, assim, eu sentia dores nas pernas, o cansaço. Eu acho legal também falar que no rim é a nossa energia vital, né? Então, assim, o quanto que a gente tem a energia vital, que é a energia da nossa vida mesmo, né? A gente fala energia ancestral até, que a energia que a gente recebeu dos nossos pais. Sim. Então, isso é interessante, porque às vezes a pessoa tem algum problema, até mesmo com doenças repetitivas, né? E aí é uma forma também de tratar, através da acupuntura, essa doença. Porque, por exemplo, a gente fala muito sobre, na medicina, né? É tudo hereditário. Né? Então, assim, o quanto também é uma crença que já é imposta para a gente, que a gente vai ter aquela doença. Exatamente. E na hipnose a gente fala muito isso. Você é obrigado a herdar tudo que seus pais têm, que nem como diabetes. Diabetes a gente é obrigado porque é da genética. Eu sou obrigada a herdar dos meus pais a diabetes mesmo. Então, ninguém é obrigado a herdar nada. Sim. Por exemplo, na minha família, a família, né, do meu pai, muitos tiveram câncer. Então, é genético, né? Então, assim, todos, né, acabam fazendo exames periódicos para ver, né? Mas por prevenção. Mas o que a gente faz? Dentro da mesa radiônica, eu consigo liberar essa energia, né, que dizem que é genética. Claro que sim, a gente tem que tomar os nossos cuidados, a gente tem que fazer a prevenção, que é importante, mas eu não preciso acreditar, eu não preciso somatizar isso no meu corpo, né, para desenvolver essa doença. Né? Então, é claro que hábitos, tudo isso melhora. Então, a gente tem a oportunidade de ter técnicas, né, como a mesa, na acupuntura, na hipnose, né, com a decodificação também que você faz, Patrícia, para ajudar a gente, auxiliar a gente a não desenvolver doenças. Ter um autoconhecimento para que você possa buscar a ajuda o quanto antes. Né? Então, a gente faz muito isso. A gente busca ajuda o quanto antes, tendo esse autoconhecimento. E nem todo mundo está disposto a buscar esse autoajuda. E não tem essa oportunidade ou esse conhecimento. Então, a gente está aqui com esse live, com essa oportunidade, é para isso, é para que todo mundo tenha essa oportunidade. E até para a gente aprende muito com nossos pacientes, nossos clientes, a gente aprende muito com eles, porque cada troca, um né, Paty? É uma troca enorme. Enorme. E, Érica, você não quer falar um pouco dessa pessoa? Que eu saiba, assim, ele tem uma linha que liga o emocional, que trata o emocional, e outros que trata o órgão. Então, isso é muito interessante da medicina chinesa, Sim, que é um estudo milenar. Tudo bem que tem coisas que muita gente fala, que eu vejo aqui no TikTok, fala, mas tem muita coisa que é ultrapassada, que hoje em dia tem muito estudo, tecnologia. Mas a medicina chinesa também avança junto com a medicina, com a tecnologia, com a ciência, ele avança junto, sim. Mas tem coisas que são estudos que até hoje todo mundo segue. Então, mostra pra gente quais são os pontos, assim, linha que liga o emocional, que trata o emocional, e o que trata a doença física, os órgãos, que é o inconsciente, que a Eliana também fala, em hipnose também fala muito. Normalmente tem eu trato pelas costas o emocional, né? Quer virar o homenzinho? Aqui. Tá meio longe. A câmera aqui consegue pegar, o Lucas? Tá, pra gente... Não tô muito Vamos desmontar esse homem aí, esse boneco. Dá pra ver, Lucas?
a parte... Eu vou aproveitar eu e não tô habituada nem com o comer uma microfone. batata. Aí, então, eu trato pelas costas a parte emocional aqui pela lateral, né? E cada pontinho tá ligado a um órgão, porque cada órgão nosso tá ligado a uma emoção. Então, por exemplo, o rim tá ligado ao medo. Então, assim, às vezes o medo, a insegurança, também traz algum sintoma, mostra algum sintoma. Por isso que eu também faço bem aquelas perguntas na anamnese para saber. O fígado está ligado à raiva, à mágoa. Sim. O pulmão, a tristeza. Então, às vezes a pessoa fala, eu tive pneumonia. Daí eu vou linkando as perguntas assim. Se sofreu algum processo, teve alguma coisa emocional. Ela fala, às vezes teve luto na família. Então, assim, pode desencadear uma pneumonia, alguma coisa no pulmão. O baço com a preocupação. Então, assim, o sistema digestivo, quem é muito preocupado, quem tem pensamentos obsessivos ou não sai os pensamentos, você não consegue descansar a mente, então também começa a afetar o estômago, por exemplo, desenvolver uma gastrite, alguma coisa assim nesse sentido, dor de estômago ou refluxo. Então, tudo tem a ver, né? Então, eu consigo tratar, assim, melhora a dor e melhora a parte emocional. Olha que interessante, você falou o negócio do fígado, né? Que é na medicina, né? Que também trabalho muito na medicina chinesa. A gente fala que o fígado tem a ver com a raiva. E onde a raiva vai para o coração e vai para a mente. Né? A emoção que fica guardada na nossa mente subconsciente. E na decodificação, que eu trabalho muito através da decodificação nova germânica, deixa eu girar a câmera aqui, que há muito trabalho. Ai, não tá girando, gente. Na medicina nova germânica, a gente vê que isso daí tem ligação quando é fígado, é escassez. É financeiro, é o dinheiro. Mas pensa, quando a gente está com problema de dinheiro, a gente fica com raiva também. Não deixa de ter raiva. Sim. Porque quando você tem um financeiro, você fala assim, por que eu não estou alcançando? Por que isso está comigo? E com o tempo vai acumulando, isso daí gera uma raiva, gera uma tristeza. A pessoa se sente incapaz, né? Porque exatamente, não tem dinheiro, entra o estresse, a depressão. Então, tudo isso acaba desencadeando também. Então, a diferença da decodificação também, às vezes, acaba entrando um pouquinho em conflito, mas a gente consegue entender, né, referente a isso. Então, tem gente que sonha, né, que a gente fala muito de sonhos, e as pessoas falam assim, eu não entendo os meus sonhos. E os sonhos são imagens, né, tudo, a gente fala assim que é meio maluco, meio quebra-cabeça. E tudo isso tem um porquê. O que você passa no seu dia a dia, no dia, acaba transparecendo à noite, né, as suas preocupações, principalmente quando as pessoas falam assim, sonha com dilúvio. Isso daí pode ter muito a ver com o problema de fígado. A gente fala assim que é líquido, é escassez. Aí quando você sonha, tem gente que fala assim, nossa, eu sonho que tem gente subindo no meu corpo me enforcando. Porque passou um dia, pode ser também, que passou um dia muito estressante, com muita pressão, muitas preocupações, que está deixando para amanhã ou para o futuro, que não sabe o que vai acontecer. Aí sente que às vezes tem um fantasma subindo no corpo ou querendo matar a pessoa. Na verdade, é que a pessoa está se sentindo sufocado. É bem provável que a pessoa está se sentindo sufocada e não sabe que caminho tomar. E muitas vezes essa pessoa, você pode ver que a parte do dor física, a pessoa tem dor de joelho, do lombar, porque não sabe a decisão, não sabe o caminho. Então, o nosso corpo diz quem é você. O corpo não mente, a nossa mente não consegue nos enganar. A nossa mente, ele começa a transparecer e pedir ajuda através do nosso corpo, através da nossa mente, através dos sonhos. Então, é muito importante ter o autoconhecimento, buscando a mesa radiônica, buscando a medicina chinesa, buscando através da hipnose, e onde você pode ter o autoconhecimento.
Olha isso, o que, que a gente veio trazer para vocês. Sim, eu falo assim que é muito importante a gente aprender a se auto-observar, né? Que nem você falou do joelho. Por exemplo, se eu vou tratar um problema no joelho, eu vejo em que parte do joelho pode estar relacionado a que órgão. Então, por exemplo, se é muito lateral, eu sei que passa o canal da vesícula, que está ligado ao fígado. Né? Se tá mais assim, frontal, um pouco lateral, pode ser o estômago, porque passa o canal do estômago. E pode ser interno também, que aqui também tá bem ligado a fígado, baço. Então, às vezes até inchadinho aqui interno, porque aqui passam os 3 canais: rim, fígado. E a pessoa consegue, né? Às vezes, sem acupuntura, ou pessoa que tem medo à agulha. Então, quem tem medo à agulha, vem me procurar para destravar isso através da sua mente. Então, aí você falou que pela decodificação tá ligada a fígado, né? E aí, quando a pessoa fala para mim que eu tenho muito pesadelo, muito sonho demais, eu já sei que tá afetado o fígado de alguma forma. Então é legal isso. Você vê como tudo soma, tudo faz sentido. Nosso corpo eu falo assim que Deus nos criou de uma maneira tão extraordinário, tão perfeito, ao mesmo tempo nós somos imperfeitos, né? Então nós somos perfeitos e imperfeitos. Então Deus nos criou de uma maneira perfeita, mas a gente que não tem um conhecimento que começa a estragar ela. Claro que com idade vai envelhecendo, então como que você pode manter isso, tratar isso, né? Érica, e às vezes pessoa que tem medo da agulha, como que pode fazer? Ele pode estar apertando os pontos, explicando? Pode pressionar o local, né? Tem uns pontos determinados para cada dor. É que nem dor de cabeça. Tem gente que fala, me fala o ponto aí quando eu tô com dor de cabeça. Mas aí a dor de cabeça também pode vir pelo alimento que você come, pelo problema no fígado. Então, assim, depende onde está localizada a dor de cabeça, é um ponto que eu uso. Então, tem gente que não gosta de agulha, eu posso usar a pastilha, que é uma pastilha de silício, que aí eu coloco, a pessoa vai embora, dura 5 dias, mais ou menos, a ação. E tem a auricular, né? Que tem esse... Também tem, porque a gente pode colocar... a gente sabe que é um bebê ao contrário, né? Aqui é a cabeça e aqui, né, é o corpo. E aqui tá os órgãos, né? Tem tudo... A lombar ali também. Tem toda a ligação. Tá escrito tudo em kanji, né? Então não dá para ler. Mas depois a Érica pode estar falando também. É uma opção muito boa, a aurículo, né? Que coloca sementinhas também, tira dores, também melhora. A ansiedade, adoro tratar por aí, porque realmente tem traz um efeito, resultado. Traz resultado eu gosto muito. Na hora, quando você é bem engraçado, bem interessante, que quando você coloca a semente, na hora, quando você coloca a semente, quando você sente a dor, quando existe aquela dor naquele local, essa semente começa a doer, incomoda de tal maneira que na hora ele começa a doer. Mas assim, nos pontos que coloca, se coloca em mim, coloca em você e coloca em outra pessoa, as dores são em locais diferentes, incomoda de maneira diferente, a pressão é diferente. Então é bem interessante, isso significa que você está com problema naquele local. Às vezes as pessoas relatam para mim que está com dor no corpo, ou esqueceu de uma dor. Aí quando eu vou colocar semente, eu pressiono, por exemplo, o ponto do estômago. Ela não falou nada que tinha nada no estômago. Aí eu vou lá, pressiono o ponto do estômago na orelha. Falei, você tá com algum problema no estômago? Esqueci de falar, eu tô com gases, né? Então aí eu sei porque fica sensível o ponto na orelha. O local. E muitas vezes já apareceu pacientes ou cliente para vocês, Lina e Érica, que eles não falam toda a verdade. Sim. E como que vocês fazem para destravar, para tirar mais informação? Porque tem muitas informações que nós somos obrigadas a fazer, só que a pessoa não quer falar. Ou não lembrou, como você falou. Às vezes não lembra tanta informação que eu fico perguntando tanta coisa que ela fala, nossa, quanta coisa. Pela língua também. Eu avalio, na língua não tem como mentir, sabe? Porque, por exemplo, a ponta da língua me fala sobre o coração. É o coração. Então, assim, eu que já infartei,
minha língua não nega. Eu tenho a ponta da minha língua é bem vermelhinha em relação ao restante da língua. Ou, por exemplo, ela fala assim, eu falei, maneira na alimentação. Aí na outra sessão ainda continua a língua inchada e denteada, assim, na lateral dá para ver a marca dos dentes. Aí eu assim, tá mentindo, porque ela ainda continua inchada. E precisa de mais confirmações, né? E a acupuntura usa muito a pulsação, Sim, o pulso, pelo pulso. E pelos olhos e pela língua, pelo tom da pele também, que a gente usa. E foi bem que você falou da língua. Eu tenho um vídeo no TikTok que tem bastante visualização e deu bastante polêmica também. Eu falo da ponta da língua, que é nosso corpo também, ao contrário, né, que na medicina fala muito, mas eu falo da ponta bem na pontinha em formato em W, que é desenho em W. Então, eu faço o gesto que tem ligação com a mente. Então, tem gente que não consegue lidar com pessoas com problema mental. Todo mundo tem problemas na mente que é ligado aos nossos órgãos. Então, depende de que maneira que você quer lidar com ela. Então, é uma curiosidade apenas que eu joguei informações, como uma curiosidade para as pessoas conhecerem. E eu também mostrei uma foto, que é o W, é assim, não é você fazer a língua dobrada ou de tais maneira, não é. Então, a língua diz muito sobre a gente também, né, em alguns momentos. E Lina, você teve algum para compartilhar com a gente que as pessoas não quiseram contar? O que aconteceu? A realidade da pessoa? Dentro das técnicas que eu utilizo, né, a mesa radiônica hoje é uma delas, né? Então, na mesa, é interessante que a pessoa não precisa me falar nada. Sim. O pêndulo, a energia dela vai me falar, a frequência dela, a vibração dela vai falar. E o pêndulo, ele vai guiando toda essa questão, onde precisa ser trabalhado, qual órgão precisa ser olhado, né, qual é o pensamento. Então, às vezes, eu só pergunto assim, você está dormindo bem? Né? Você se sente muito ansiosa? E aí, através dessas informações, eu só vou confirmando. Né? E aí eu vou fazendo esse trabalho todo para que ela possa ter o autoconhecimento. Uhum. Né? E junto com o autoconhecimento vem a responsabilidade. Né? Então, ela não precisa me falar. Né? Entendi, que legal. Uhum. Né? E aí eu vou esclarecendo alguns pontos. Olha, a sua ansiedade, você sente mais quando? Né? Em que momento? O seu sono está reparador? Né? Então, através disso tudo, dessas perguntas, né, ela não precisa me dizer, né, pode esconder, mas a mesa não deixa, porque vai aparecendo, né? E aí depois, às vezes, até eu uso alguns pontos também da medicina para confirmar, né, onde é que pega um ponto, esse aqui dói, ela, nossa, dói, né? Então, assim, a cor, né, como você mesmo disse, assim, a cor da pele do rosto ou da região mesmo, né, uhum. Traz muita informação. Então, assim, eu trabalho com a mesa, mas antes disso eu trabalho com o corpo também, eu faço massagem. Então, essa informação toda é unir. Né? A gente não perde só porque aprende uma técnica nova, a gente não esquece da outra. Sim. A gente vai só complementando. Né? Então, é interessante o nosso papo porque a medicina, né, chinesa, a medicina germânica, a hipnose, a mesa radiônica, a energia, a massagem, todas as técnicas, elas se complementam. Então, pode fazer uma ou outra, claro, mas se você passa numa acupuntura, depois você faz a mesa, depois você vai, né, para a hipnose, você tem uma visão geral maior, né? O autoconhecimento vai ficando mais rico. Né? E junto com o autoconhecimento, a responsabilidade. Então, o que eu estou fazendo na minha vida? Né? Como que eu posso lidar com pessoas e situações? Porque não é só com ela. A gente fala de relacionamento no trabalho, né? Relacionamento com a família, com o marido, com o filho. Né? Então, olha o quanto, quando ela se autoconhece, ela tem ferramentas para lidar com outras pessoas. Né? Então, eu aprendi também muito uma formação que eu fiz com o Roberto Chinhachik, né? Que ele faz essa leitura muito rápido assim, das pessoas. Então, assim, às vezes é uma situação que ela tem dentro de casa, mas isso vai se repetir também no trabalho,
vai se repetir com os amigos, vai repetir porque é um padrão. Né? E quando você chega nesse padrão e quebra, né, esse padrão, porque vem a ressignificação, é outra pessoa. Né? Muda completamente a forma como ela lida com as coisas, mas principalmente com ela. Né? Porque aí não dá para culpar ninguém. Sim, você é o único responsável pela sua vida. E aí tem que, né, assumir a responsabilidade. Exato. Nossa, a minha vida não anda, mas não é porque Deus não quis, ou porque o meu marido me prende, ou eu dedico a minha vida para o outro. Mas por quê? A gente tem que assumir a nossa vida, a nossa responsabilidade. Né? Então, olha o quanto é rico o autoconhecimento. A gente para de ser vítima, a nossa própria vítima, e vai para a solução, e vai, né, enxergando onde eu preciso melhorar. Né? Não é nem mudar, querer ficar mudando os outros, né? Porque é muito mais fácil a gente enxergar o defeito dos outros. Mas você percebe que muitas vezes a gente acha assim que o culpado é sempre o terceiro? O culpado fácil, né? É sempre a outra pessoa. Então, eu não tenho culpa de nada. Porque o meu marido não está sendo bom comigo. Porque papai e mamãe não fez isso para mim. E porque meu irmão é assim, por isso que eu sou assim. Né? Que eu me sempre a vítima. Né? Exatamente. Então, nós somos sempre vítima. O culpado é outra pessoa. Então, eu atendo muitos pacientes que vêm e falam assim, porque eu não dá certo o meu relacionamento, né? Meus casamentos não deram certo, porque eles não foram bons, eles não me merecem. Então eu falei assim, como assim eles não te merecem? E o que você fez? O que aconteceu? Aí você começa a decodificar a pessoa, que eu sempre peço para preencher um formulário no Google, e lá mostra tudo, todos os problemas que a pessoa teve. E a pessoa vive em constante looping e fala assim que eu tenho dedo podre. E será que a pessoa tem dedo podre mesmo? Ou a pessoa realmente sempre escolheu aquele tipo de pessoa e não consegue se desligar, né, dar uma virada de chave para poder dar um outro passo, para aceitar outro tipo de pessoa? Que já sabe que não deu certo, por que tem que viver no... E o comportamento da pessoa. Por que a pessoa sempre se comporta daquele jeito e sempre se acha vítima? Então, tudo isso tem uma explicação. E quando a pessoa tem um autoconhecimento através todas essas técnicas, tem a virada de chave. Possui a virada de chave. Às vezes a pessoa leva muito tempo. E, às vezes, em uma virada de chave, em uma terapia, já tem um conhecimento e já sabe, olha, a partir de hoje, eu sei como que eu devo me comportar. E a pessoa tem que tomar rédea da própria vida. Não é isso? Porque tem que seguir o que é verdade para ela, né? Então, por exemplo, nós aqui, irmãs, né? Então, a gente recebeu a mesma educação, recebeu o mesmo tipo de educação, frequentou as mesmas escolas, né? Só que cada uma tem interpretação da vida de um jeito. E o comportamento é outro. Né? Então, assim, e é individual, né? Não é porque a gente nasceu da mesma mãe e do mesmo pai que a gente tem que ser igual. Tudo bem que às vezes a gente tá com a mesma roupa. A gente sai e vai ver tá igual. Tá igual. A gente não mora na mesma casa, mas uma vez aconteceu da gente estar numa festa, a gente tá igualzinho. Então, vocês estavam preparados para cantar, para fazer uma apresentação aí. Então, assim, algumas coisas sim, né? Mas o comportamento, a forma como a gente lida com os nossos relacionamentos, com as nossas amizades, tudo, é individual. Né? Então, o que eu tenho que seguir? O que é verdadeiro para mim ou o que é o verdadeiro dos outros? Que as outras pessoas estão colocando, né? Então, assim, é bom a gente ter a opinião dos outros? Sim, mas a decisão mesmo é nossa. Né? Quem é que vai escolher o que vai seguir ou vai fazer é responsabilidade nossa. É que nem eu estava tratando um problema de estômago de um paciente e nada resolvia. A alimentação melhorou, mas a dor continuava. Então, a virada de chave era, que aí depois eu fui percebendo, era problema no relacionamento. O que ela não
O gatilho está no relacionamento. Uma situação que não consegue digerir gera o problema físico que é no estômago, mas ela não está conseguindo lidar com aquela situação. Então, aí não é só agulha, entende? Precisa de... Tratar o emocional primeiro, depois e da situação em casa, né? Para poder... Senão não tem jeito. E uma situação dessa, né? Gera tantos sintomas, né? A pessoa pode ter dor de estômago, refluxo, né? Pode dar dor na cabeça. Então, assim... A dor de cabeça, certamente, a pessoa tem. Vira uma bola de neve até chegar a um câncer, pode ser. Mas tudo isso, onde estava a causa de tudo isso, né? Ó, meu microfone. O microfone, acho que tem que trazer mais para perto. Tá bom aí, Lucas? Então, é todo um contexto. Não é só o estômago. É tudo. É a pessoa. Por isso que eu gosto muito da medicina chinesa, porque não trata a doença, trata o ser. A pessoa como um todo. Como um todo. Não tem como tratar só estômago. Eu já aviso, né? Não tem como. Eu vou tratar tudo. Por quê? Porque da dor de estômago pode vir a dor de cabeça, que pode vir dor na perna, e tá tudo interligado, porque você é um ser único ali, né? Inteiro, você é o todo. E eu vejo que tem muita gente que tem medo das agulhas da medicina chinesa e são pessoas que talvez pegam ponto errado e leva bastante dor, né? E muitas vezes você não é dor em si, mas é o tratamento. E não necessariamente você tem que colocar 1000 agulhas. Às vezes com poucas agulhas já resolve. Então, gente, não precisa ter medo dessas, que é tão fininha. É tão fininha que você nem sente ela. Tá? Então, assim, é tão importante porque ele trata o ser humano como um todo. O autoconhecimento também está aí. A medicina chinesa não explica tanto. Às vezes a pessoa fala, o médico da acupuntura chinesa, ele só fala assim, você pensa demais. Só fala isso. Talvez você tenha problema no estômago, mas ele não fala. Ou às vezes ele fala, você deve estar sentindo muita raiva. E você não entende. E às vezes você precisa de outros meios, outros tipos de terapia, para que você possa entender que tipo de raiva você tem. Por que está causando essa raiva? Então, todas as técnicas, todas as terapias são importantes. E aproveitando esse momento, eu quero convidar a que amanhã, dia 15, às 15 horas, sábado, fazer uma palestra gratuita. E lá vou estar fazendo indução para que vocês possam conhecer o que é hipnose. A hipnose lá também vou falar como que surgiu a hipnose, quando surgiu, por que tem todo esse misticismo. Por que as pessoas acham que é uma magia ou tudo isso que não tem nada a ver? Lá eu vou estar falando sobre os detalhes. Então, para que vocês possam ter conhecimento, possam conhecer e também buscar um autocura, porque eu não falo que a hipnose cura, né? A gente não cura ninguém, tá? A gente te dá o autoconhecimento. Quem tem o poder de cura, do autocura, é você mesmo. Nós somos responsáveis por nós mesmos. A gente que busca a nossa própria solução e a própria cura, em todos os sentidos. Então, para todas as técnicas, você tem que querer dar o passo. Né? Você tem que dar o passo para querer solucionar aquilo lá, tá? Para virar a chave. Não adianta você ficar deitado na cama, falando assim, eu estou com depressão, não consigo levantar, mas você tem que ter a força e vontade, no mínimo, para buscar ajuda. Que se nem isso você fizer, ninguém pode te ajudar. É verdade. Não é isso? O quanto a gente está disposto a enxergar a nossa verdade, né? Porque às vezes muita gente fala, a verdade dói, então foge daquilo. É muito mais fácil tomar um remédio para passar a dor logo e pronto. Mas aquela dor vai voltar, porque não foi na causa. Não foi na causa. E, Lina, você quer mostrar para a gente como que faz essa mesa? Porque eu tenho a curiosidade. Você só mostrou. Só mostrei, e para quem que você vai fazer? Eu sugiro que seja para o Lucas, para ganhar esse presente, para ver como verdade. que tá o Lucas. Descobrir os segredos do Lucas agora? Vamos descobrir o Lucas. Você está disposto? Pode fazer isso com você? Você tocou num ponto importante. Eu posso fazer uma mesa geral, né? Pegando todas as áreas da vida da pessoa, ou algo específico.
por exemplo, a pessoa tem uma doença, né, e quer liberar algum... Você tá com alguma doença? Bem Lucas. direta. O podcast é Ai, o assim, né? Covid, não. Ai, meu Deus, agora eu que saio daqui correndo. Lucas, tem asma, olha legal. isso é legal. Umas agulhas também ia ser bom, né, Lucas? Umas agulhas, uma hipnose seria legal também. Ó, você pode escolher, Lucas, o que você quer. Vamos lá, na mesa, que eu não tenho Mas, de conhecimento. repente, pode ser qualquer coisa mesmo. Tem até processo judicial, já fiz para processo, para liberar o que poderia, sabe? A energia que poderia bloquear o sucesso desse processo judicial. Para venda de imóveis também dá para fazer Olha, pra que tudo. legal. A gente Para tava mudança de casa também. A gente estava na Exato. praia, ela fez para nossa família. Tava minha mãe, meu irmão, a gente fez para nós, para nossa família. Ah, é? Pra Dá para esse fazer ano. para a É. família. Dá para fazer para grupos, né? Tanto que às vezes eu faço vivências mesmo em grupo e eu abro. Nossa, mas dá uma explicada pra gente o que são aqui- essas pedras. Tira essa água daí. Tá, Eu sou muito exigente. Dá para enxergar, você me fala onde que eu posso. Ô, Lucas, dá pra Dá filmar pra- aí? Tá. Tá. Não, só vou Mas é explicar. pro Lucas esse, Aqui, hein? Que a gente tá é- participando. Eu gosto de saber segredo das pessoas. Vocês gostam, Não é pessoal? não é tão bem assim, né? Eu não vou descobrir nada de Não, pode ficar tranquilo. o que você fez, né? Só fica entre nós aqui, ao vivo. Vou até pôr o óculos. Só fica entre nós. Como que funciona? Essa mesa, ela é ancorada pelos anjos da criação. O que é isso? Não é nosso anjo da guarda, né? Não é o nosso protetor. São seres de luz que têm que você pode pedir e que ele tem a habilidade de criar isso na sua vida, né? Então, são os anjos da criação, ele vai trabalhar nessa rapidez, né, para trazer as coisas com facilidade. E também ajudam a liberar essa energia de bloqueio, de crença, de paradigma, né? Então, essa primeira pedra que eu coloco para fazer a liberação dessas energias e para me conectar na mesa também. Porque eu poderia simplesmente pegar o pêndulo e tentar fazer, ele não ia direcionar nada, porque eu não estou conectada na mesa. Então, toda vez eu abro o trabalho dentro da mesa, me conectando à minha energia aqui. Então, as pedras, na realidade, elas são simbólicas para ajudar a me conectar. Elas foram programadas para fazer esse trabalho, né? Então, aqui eu tenho, né, a ametista, o quartzo rosa, o quartzo azul. Então, para cada uma dessas pedras tem um significado, né? Aqui é a turmalina negra para fazer esse trabalho de limpeza mesmo. E aqui eu peço no quartzo verde para o Lucas intencionar, né, a energia dele aqui, né? Eu poderia fazer isso, eu faço online também, às vezes a pessoa nem está presente. Então, por quê? Porque é através da vibração. Entendi. E o Lucas, você já fez isso? Não? Ah, então você colocou a intenção aí? Só De verdade, tá? Não é de mentirinha, não, assim, hein? não precisa. Assim, se você quiser pegar, pode pegar. Ah, Mas quando eu faço no presencial, eu peço para a pessoa pegar e ela sintonizar mesmo. Né? Mesmo que a pessoa, às vezes, não acredite em nada, só acredite em Deus, né? Qualquer ser superior que ela acredite, não, você pode só conectar, falar, eu sou seu nome completo. Para você. Tá bom? Não precisa falar. não faz muito longo, não, tá? É só para trazer energia mesmo. E aí, por exemplo, eu posso fazer geral, ou se você quiser alguma coisa específica, né, para que eu possa trabalhar nesse momento em você. Que é o... Ah, Se você quiser falar, pode, senão não precisa. Eu só vou pedir para você segurar essa aqui, só para intencionar mesmo. Para ele falar, para ele pôr a energia do problema dele. Por exemplo, assim, ó, minha asma, por exemplo. Só para trazer energia. exemplo, você tá... Tem o outro,
E a gente que está assistindo, se a gente também colocar assim, sem tocar também, E aí, acontece? o que eu vou aproveitando, né? Eu tô aqui fazendo para ele, né? Sim. Mas assim, todas as pessoas, por exemplo, que ele não me falou o que é, mas todas as pessoas que estiverem assistindo, a sua audiência, a minha audiência da Érica, que estiverem conectadas nesse momento, ou quando foram assistir a live, se for o mesmo problema que ele colocou, intencionou, essa pessoa também vai estar recebendo. Tá? Então, por quê? Porque Mas não energia... com tanta intensidade, ou Não, com a mesma com a mesma intensidade? intensidade. Tudo depende da abertura que a pessoa tem. Entendi. Né? Então, assim, se, por exemplo, no caso da asma, né? Eu vou dar um exemplo, porque ele falou, eu tenho asma, né? Então, se quem tiver asma e tiver conectado com nesse momento, ou depois, quando assistir a live, ela vai estar recebendo se ela se permitir. Tudo que a gente faz tem que ter a permissão da pessoa. Entendi. Então, de repente, se o Lucas falar assim, não acredito nada disso, eu não quero. Tudo bem, não tem problema. Né? A gente faz para outra situação. Né? E aí, através do pêndulo, por exemplo, aqui eu já me conectei, é o pêndulo que direciona. Então, aqui, ó, estamos todos conectados. Ele gira horário, quer dizer que sim. Mas isso você está mexendo. Não, eu só estou segurando. Eu também já questionei no começo. Você está mexendo. Eu só tô aqui, olha. Aí eu pergunto aqui, né? Qual é a vibração do Lucas nesse momento? A vibração dele de energia está em 7.500. E o que é isso? Que tá bom, que ele tem energia. Ainda bem, né? Você está vivo. Tá vivo. Não é zumbi aqui. Se caso tivesse abaixo de 6.000, aí eu poderia falar assim, Lucas, você precisaria olhar mais para a sua saúde, para algo que para ele às vezes se sente cansado, alguma coisa na vida dele não está legal. E que se ele não olhar e ter o cuidado, ele pode começar a somatizar doenças ou alguma coisa não está andando 100% na vida dele. Entendi. Né? E aí eu pergunto, a ferramenta. O pêndulo leva para a ferramenta que é necessária. O que ele está precisando? E aí, o auxílio. Como a gente fala que essa mesa da desprogramação neurobiológica, eu coloco uma pedrinha aqui, tô torta para não bater no microfone, e a desprogramação vai trabalhando o quê? Nos caminhos neurais que ele está já habituado. Então, tudo que ele acredita que é impossível de realizar, a gente vai liberando através da desprogramação neurobiológica para que ele crie novas possibilidades. Então, você já está fazendo isso? Já. Então, assim, conforme vai saindo, né, as ferramentas na mesa, o pêndulo me fala, já liberou, ele para. Aí eu volto para cá. Tá. Aí eu pergunto novamente, tem mais alguma ferramenta? Aí ele vai me dizer. Esse aqui veio para o portal Reset. Então, aqui a gente vai resetando tudo que o corpo dele somatiza. E ele precisa resetar. E precisa resetar. Então, você está resetando isso para ele? Isso. Então, assim, e como a gente fala de um portal que ele está ligado a várias situações, então, ao que o corpo somatiza, ao que o ambiente influencia nele. Né? Então, assim, às vezes as pessoas entram no lugar e começam a se sentir cansada, ou começam a ter dor de cabeça, é porque ela está recebendo a energia daquele ambiente. E começa a ter alguns sintomas. Né? Às vezes, se você encontra com uma pessoa, fala com uma pessoa pelo telefone, às vezes depois você se sente cansada, é a vibração daquela pessoa que chegou até você. E se chegou até você e você aceitou, é porque você precisa melhorar o quê? A sua conexão com você mesmo. Tá. Né? Para quê? Para que você não fique absorvendo essas energias de qualquer forma. Você pode absorver. Porém, você pode ter um sistema de filtro, né, de filtragem, não ficar com você. Liberou. Né? E aqui nesse portal ele vai liberando todas essas energias. E aí, quando a gente fala sobre crenças e paradigmas, o que ele traz de experiências que ele já teve na vida e que fica sempre conectado ao passado.
E Lucas, está sempre conectado ao passado. Né? Então, a gente vai liberando essas energias. Né? Porque, às vezes, e pode ser por qualquer situação. Às vezes, assim, em questão de doenças, por exemplo, na asma, né? Estou preso a quê? A que situação que eu fico preso e não consigo verbalizar e não consigo sair daquela situação. Entendi. Então, porque assim... pega a respiração. Entendi. É aqui, por exemplo, você está fazendo do Lucas. A gente não sabe o que ele falou, né? A gente está dando o exemplo que seja o asma. Mas o cliente que vai até você, ele vai compartilhando com você. Na fala. verdade é isso, Sim, na verdade sim. isso faz sentido, ou aquilo lá não faz sentido. Não, ainda não entendi. Eu falei para ele que ele não precisava, porque assim, a gente está numa live, né? Sim, então, sim. às vezes pode ser algo muito íntimo dele que ele, né? Mas está fazendo sentido, Lucas? Né? Não, balançou a cabeça, não está fazendo sentido. Entendi. Você já deparou com live desse jeito? Nesse estilo? E aí, assim, saiu a parte energética. O que é? O quanto ele deixa fluir a energia na vida dele. Né? Então, às vezes, a gente tem a nossa conexão com a gente mesmo, a gente tem a nossa conexão com o superior, né? E cada um na sua crença. A gente tem a conexão com a Terra. Para mim é Deus, é Cristo, sim. Entendeu? E assim, para cada pessoa que acredita em alguma coisa, né, algum ser, no Deus, no seu próprio Deus. Né? Porque quando a gente fala de Deus, não é só Deus que está lá fora, é nosso Deus interno. Né? Então, se a gente está conectado com o nosso Deus interno, as coisas fluem. Então, às vezes, a insegurança, o medo, né, esse afastamento que a gente tem da gente mesmo causa tanta coisa. E o que agora está mostrando então, do aqui Lucas? Agora está... Tá girando, não parou de girar. Enquanto eu tô, tá meio louco aí. Tá girando, é porque a energia precisa ser liberada. E aí tá bem travado, então. Porque a gente fala sobre o fluir. Entendi. Então, nesse fluir, todos os nossos centros energéticos, né, que fluem, porque é o que na medicina chinesa fala dos meridianos. Então, imagina aqui que a gente está liberando cada pontinho. Entendi. Né, para cada meridiano do rim, do coração, né, da bexiga. Então, aqui a gente vai liberando isso. Porque cada centro energético nosso está ligado a um órgão, uma glândula e uma emoção. E aqui está fazendo geral, o que é necessário para ele no geral. Então, geralmente para as pessoas demoram muito aí. Demora. Entendi. Então você é normal, Lucas. Ainda, exemplo, ufa! O que acontece? Às vezes você tem algum resquício, aí, por exemplo, tá indo para cá, ó. Tá indo para um centro energético. Juro, gente, eu tô achando que a Lina tá mexendo isso sozinha. Sério. Mas eu sei que, como eu conheço ela há muitos anos, eu sei que ela não faz isso. Mas se eu fosse qualquer outra pessoa, eu falasse, isso daí você tá mexendo, você tá querendo tirar sal da minha cara. É interessante porque, às vezes, meu braço dói, de tanto que eu tenho que ficar... Quer ajuda? Porque, às vezes, é muita coisa que precisa ser dispersa, né? Primeiro saiu geral. Agora está num ponto específico que fala sobre o quanto a gente é conectado com a Terra, né? O nosso poder de realização. O quanto o Lucas está satisfeito com a vida que ele tem hoje. Tá. Né? E aí, às vezes, se ele nega o que ele sente, porque a gente sabe, a gente percebe, isso aqui tá legal na minha vida, isso aqui não tá. Né? E o quanto a gente vai negando, aí a gente vai somatizando coisas. E para não somatizar, por isso que a energia é liberada. Então, aqui, quando a gente fala sobre isso, vai pegando o quê? Toda a região reprodutória. Então, no caso do homem, pega... Os testículos. Testículo, pega... Reprodução tudo, também, toda essa... Tudo. Então, entendi. Às vezes a pessoa tem... Não, esse é o caso, tá, Lucas? Exemplo. A pessoa é broxa. Entendi, eu sou mais direta, entendeu, gente? Você ia falar disfunção erétil. A Paty já broxa. É broxa numa relação sexual. Vocês são muito delicados, gente.
É uma conexão. A hipnose faz a pessoa ela ficar mesma. assim, tá? Ai, Essa tá pessoa vendo? assim, ele faz assim. Vocês estão vendo, tá? Então, assim, vai trabalhando cada centro energético, como eu falei, tá ligado a uma questão, né? E aí, por exemplo, aqui, quando a gente fala do primeiro centro energético, a gente fala também o quanto a pessoa pode ser ciumenta ou não, o quanto Que ela interessante. luta com a sobrevivência. Entendi. Né? Às vezes a pessoa fica muito alerta e aí vai dando uma disfunção, né? Não só na parte reprodutora, mas também a cabeça vai ficando muito a mil. Ela não consegue controlar os pensamentos. Né? Então, uma coisa vai E tem gente que tem, na outra. a gente fala assim que tem gente que é broxa, mas tem gente que tem um distúrbio excessivo. Como que isso chama, gente? Nossa, fugiu a palavra. Mas aqui também consegue destravar. Consegue. Aí aqui a gente vai fazendo para cada centro energético se sai. Nesse segundo saiu na questão de criatividade. Entendi. E como que sabe se resolveu mesmo ou não? A pessoa, ela começa a perceber, às vezes, no hábito. Né? Por exemplo, eu vou citar ainda de novo a asma, que é mais fácil. Então, assim, às vezes, é um perfume que começa a dispara, né? Entendi. E aí ela pode sentir uma fragrância que não vai prejudicar, ou poeira, ou gato, de repente, né? Porque às vezes a pessoa também tem algo com animal, alergia com animal. Então é o dia a dia, né? Então, assim, dependendo como for, uma mesa resolve. Mas aí, de novo, o quanto a pessoa se permite, o quanto a pessoa está comprometida, né? Então, assim, não depende de mim. Né? Aqui a gente é um instrumento. Sabe o que isso também parece que é um pouco ligado com a parte sistêmica também, né? Também Sim, tem muito... Sim, porque muitas coisas a gente consegue liberar. Né? Mas é o quanto... E aí a gente volta para a questão hereditária. Às vezes é coisas que a gente traz lá de trás, da ancestralidade. Né? A gente não conhece a nossa história toda. Né? A gente é um pedacinho, sim. Né? Por quê? Porque a gente traz memória celular. Sim. Né? Então, assim, imagina, eu sou 50% meu pai e minha mãe, mas os meus pais são os meus avós, os meus bisavós e tataravós. Então, assim, é uma geração. São gerações e gerações que a gente carrega dentro da gente. E na hipnose, interessante que na hipnose fala assim que a gente não... A Lina continua lá na mesa, que está girando que nem louco aí, né? Mas a gente tem a memória antes da nossa existência. Na verdade, a gente guarda tudo isso desde os nossos ancestrais, tataravô, bisavô, que a gente nem existia. Mas as nossas moléculas, eles guardam essa memória, só que no nosso consciente, a gente não lembra disso. Né? Que a gente sempre justifica o sim ou não, justo ou não justo, certo ou errado. Então, o nosso racional nos bloqueia, mas a nossa mente subconsciente, ela lembra de todos os detalhes. É engraçado que a gente tem memória fotográfica, tudo que a gente olha uma vez na vida, guarda na nossa memória subconsciente. Por isso que você fala assim, por que tem gente que tem memória tão fotográfica que, quando estuda, guarda tudo com muita facilidade? Que a pessoa tem um acesso melhor à mente. E nós não sabemos trabalhar com isso. Por isso que a gente está aqui com essa live para mostrar para vocês que vocês podem ter o acesso à sua mente subconsciente e tratar todas as suas emoções. A hipnose te ajuda, a medicina chinesa te ajuda para tratar as suas emoções. Todo mundo tem um lado emocional que acaba prejudicando a saúde. Então, a medicina ajuda, a mesa radiônica ajuda. Então, assim, eu trouxe as convidadas para poder ajudar a somatizar. A Érica, que mostra através da medicina chinesa, que trouxe até um bonequinho aqui, né, para mostrar os traços que levam à emoção e os traços que tratam os nossos órgãos. E aqui continua girando, não para de girar. Agora saiu aqui emoções. Então, a raiva contida. Ih, você tem raiva contida?
Assim, ó. Quem não tem, né? Quem não tem? É. Porque assim, a gente Às vezes não sabe. É normal a gente ter medo, é normal a gente ter insegurança, mas o que não é normal é deixar que essas emoções dominem a nossa vida. Só que sabe o que eu percebi de muitos pacientes quando eu falo, vocês têm raiva? Não, só tristeza. Ah, você tem raiva disso? Não, só mágoa. Mas isso daí você nunca ficou com raiva mesmo disso? Possível. Injustiça, se sentir injustiçado? Aí depois, é verdade. Então tem raiva aí. Só que a pessoa não reconhece e não entende que aquilo lá tem ligação com raiva. Porque a gente é ensinada a... Não pode. Não pode. Que parece que é pecado, errado você ter raiva. E muitas vezes, quem já não teve raiva dos pais? Não, você não pode falar que teve raiva, que se sentiu injustiçado pelos pais ou pelos irmãos. Ai, não, eu nunca tive raiva, só fiquei triste com eles. Não. Só tô chateada. Só tô chateada. Então, teve raiva em algum momento. Então, é importante reconhecer isso e para você tratar isso, porque em algum momento pode ter te travado. Pode ser uma coisinha tão pequena e te travou e você carrega isso até hoje. Você trava em algumas decisões, alguns seus caminhos por conta disso. É verdade. Tem que a reconhecer. maioria dos problemas vem lá de trás, quando você era criança, e de conflito com pai e mãe. Exato. Então, você não admitia essa raiva que você tinha, porque você fala, nossa, você teve raiva da sua mãe, do seu pai. Ai, não, parece pecado capital. Mas é o admitir isso para poder tentar resolver as questões atuais. Uhum. Que vem, eu acredito que vem muito lá de trás. É verdade. E quando a gente vai buscar, sempre 98% é ligação à sua infância. É sempre a infância. É porque é onde a gente tem a nossa formação, né? Então, a gente tem a formação de caráter, tem a formação, né, de escolhas, né? Tudo a gente aprende. Uhum. E é até os 7 anos que a gente tem essa formação. E, Lina, você está colocando as pedras aí e tem cores diferentes. Então, você vai colocando porque você está feliz colocando essas cores? Porque é legal ou tem significado? Essa aqui especificamente é assim, ó. Tem os amarelinhos, né, que são os citrinos amarelos, é para desprogramação neurobiológica. Ela potencializa a liberação para novas possibilidades, né, para ajudar a tirar um hábito. Um hábito ruim seria. Mas assim, você está tirando, seria assim, a energia dele, que ele acha ruim. Um hábito ruim. Por exemplo, beber muito. Ou bater na mulher. Bom, beber muito Ô, Lucas, depende, não né? é isso. Eu ia falar assim, beber muito aí depende de cada um. Né? É que às vezes beber muito, ao meu ponto de vista, no dele tá tudo bem, né, exato. Lucas? Por exemplo, beber no muito caso, pouco. No tema que ele escolheu, isso tem algumas situações que são habituais nele, que viram rotina e não percebe, porque não tem consciência. Tá. Então, a gente trabalha o quê? A desprogramação desse caminho neurobiológico que já tem formado. Porque esse caminho se forma quando a gente começa a repetir. Por exemplo, se você tem o hábito de fumar, então, assim, a primeira vez que você fumou, de repente, não foi legal. Mas a pessoa continuou fumando, foi tentando. Por quê? Porque achava bonito, ou porque... Tem um motivo da pessoa fumar. É igual o beber, tem um motivo para ela beber. Né? E a mesma coisa para uma atividade física. Então, você, às vezes, a primeiro momento você não gostou, mas você foi criando um hábito. Então, você fez esse movimento pelo menos um mês, 21 dias no mínimo. Né? Então, isso vai criando um caminho neural. Entendi. E, Lucas, você pode compartilhar com a gente qual que é um hábito ruim que você considera que ela está desbloqueando aqui, destravando, para a gente no próximo episódio falar assim, Lucas, e aí, foi bom? Eu vou pensar como é que eu vou falar, assim, né? Porque quando eu peguei a pedra, eu falei que eu queria tratar o meu tique nervoso, sabe? Eu com vocês, Legal. Mas quando eu falei isso, eu englobei muitas coisas, né? Ansiedade, nervosismo. Sim. Porque eu acho que tudo isso ocorre isso,
sim. Então, quando eu falei uma, eu englobei muita coisa que tá à minha volta. Porque o tique nervoso, ele não está associado só no movimento que você tem, né? Então, tem ansiedade. Sabe? Um desconforto pra mim, assim, sabe? Tem ansiedade, tem um caminho neural que a musculatura dele já aprendeu. Sim. Então, por exemplo, nesse caso, é fazer o quê? Ajudar a liberar a força que ainda tem esse tique. Uhum. Né? De repente, não vai ser com uma sessão, porque vai envolver outras situações aí. Uhum. Mas Aí isso- ameniza, Aham, entendi. Né? Vai Então, te ajudar. vai acalmando. Porque o tique tem a ver com a ansiedade, tem a ver com Aham. o medo, tem a ver, de repente, um Sim. trauma. Uma situação que leva ele a voltar sempre naquela situação, porque ele Exatamente. acredita ainda que não consegue se livrar daquilo. O tique nervoso, qualquer tremedeira, pode ser Parkinson, pode ser esse tique nervoso, tudo, é envolvimento, algum momento que você teve muito medo, mas muito medo. Por isso que dá essas tremedeiras. Parkinson também, a gente fala assim, através da decodificação, através da hipnose, a gente fala isso. Que você tem que destravar esse medo, buscar a causa, talvez, desse medo. E a medicina chinesa também ajuda, viu, nesse tique nervoso. Você viu? Você Eu tem já, agora eu o já bastante... trataria o canal. Eu já fico Ó, já imaginando aqui. canal. Mostra o canal. Do fígado, né? Porque tem a ver com a ansiedade e tudo assim. Aham. Medo, o rim, né? Sim, que é o rim. Canal do coração, que aí já vem aquele disparo, Sim, sabe? que dá o disparo. Aquela taquicardia. Quando cria um gatilho, aí você cria esse disparo, então afeta o seu fígado, o seu rim. Que tem a ver com vento, que na medicina chinesa Fala vento. do vento. Quando você movimenta tipo tremedeira. Não é porque você quer tremer, é uma coisa que você não controla, né? É involuntário já, né? É Você involuntário pega um essa- sistema simpático, parasimpático. E é o ti às vezes é o excesso, porque você começa a subir o seu calor, aí traz o excesso que também pode estar afetando. Então, envolve muita coisa. Esse é o meu hábito que você perguntou. Hã? Esse é o hábito que você perguntou. Entendi. E você vê que em cada método, né? Ela com a desprogramação, eu com a medicina, você com a Decodificação. hipnose, decodificação, nossa, Aham. tudo tem como contribuir, né? Com isso. Eu acho legal por causa disso. E é rico, né, quando a gente conversa sobre isso, porque não tem separação. E a gente fala de um assim, método para o outro. exatamente. A gente fala assim, então, umas 2 horas de podcast não é suficiente. Não é? Não termina. Você vai ter que estar aqui. Não é verdade? É muito interessante. E normalmente quanto tempo leva a mesa? Depende. Por exemplo, Depende. A gente vai ficar até amanhã aqui. Ô, Lucas, a gente aguenta aí? Depende assim, ó. Porque assim, normalmente, quando eu estou fazendo atendimento, eu acabo explicando para cada pedrinho que está saindo, Entendi. né? Que a pessoa tem que entender mesmo. Então, leva mais tempo. Agora, está indo até rápido, porque eu não estou explicando. Mas Agora eu depois, no entendi final, a dor do braço. Eu vou dar uma geral, porque eu falo que a mesa é uma historinha que é contada. Aham, Então, assim, só vou liberar um ponto se o outro for liberado. entendi. Né? Então, primeiro saiu toda a parte energética, porque é o fluir. Uhum, Né? Então, por quê? Porque é um sistema. entendi. Então, assim, o tique não vem assim do nada. Então, vai liberando todos os pontos que são necessários, primeiro energeticamente, Entendi. a parte energética, da vibração, né, do corpo dele. E depois vai liberando partes específicas. Tanto que equilibrou primeiro aqui essa parte, depois saiu aqui as emoções que estão ligadas. Entendi. Né? Então, para cada pedrinha, eu falo assim, é uma historinha. Então, assim, só vai liberar, por exemplo, o tique depois que liberar todas as fases que são necessárias. Entendi. Que interessante. É que nem a minha sessão de terapia é longo, né? A gente fica de 3h30 a 7 horas. Mas E uma a gente acha única que é rápido, sessão. Mas não é, né? Mas quando você está em transe hipnótico, você acha que você passou todo esse tempo?
Tanto que Não, na minha parece nem quis rápido. voltar, né? Tava tão bom lá do outro lado. Tava lá em transe e não quis. Ontem a minha paciente falou assim: nossa, tava tão bom que eu não queria abrir os olhos. Eu falei: não, você precisa abrir os olhos que você tem que ir para casa. E o interessante, né, que eu tô vendo aqui, é porque o pessoal não tá... Eu tô lendo o que tá escrito aqui. Então, às vezes, por causa de uma emoção não trabalhada, aqui tem a parte aqui, né, que eu vou ler aqui. Ó, tem vida social, família, relacionamento amoroso, criatividade. Quanto uma emoção pode influenciar em tudo isso da nossa vida. E traz o desequilíbrio do nosso corpo. E aí, parar a vida por conta de uma emoção, né? Uhum. E assim, né? Agora que ele falou, o quanto Opa! esse tique nervoso, né? Esse tique, quando vem, não acaba prejudicando. Passando a sua energia aí, hein? Não acaba até prejudicando, às vezes, uma situação de trabalho, um relacionamento, né? Porque às vezes fica tão repetitivo, né? Pode chamar de crise, né? De um tique, ou que a pessoa às vezes se sente incomodada e ela nem sai mais de casa. Não é o caso dele, né? Porque está aqui trabalhando também. Mas tem pessoas que vão se sentir tão incomodadas que ela para. O autoestima, né? Acaba prejudicando a autoestima. E Lucas, qual que é o momento que você acha que mais afeta? Quando você está gravando? Eu tô trabalhando. Quando está trabalhando? Que mais ataca? Jura? Nossa, que interessante. A gente nem percebe. Quando é assim eu tento me controlar, só que muito, me incomoda um pouquinho pra mim, porque eu tenho que ficar, tipo, assim, às vezes quando eu fico até à Se vontade, policiando. às vezes até quando eu fico à vontade, tipo, em casa dormindo, deitado, assim, ataca bastante, né? Parece que Entendi. todo o peso do dia tá indo embora, sabe? Entendi. Olha que depois você pode fazer um depoimento para a Eliana, né? Falando que o quanto que interessante, resolveu. Porque, por exemplo, aqui, para ele controlar isso, ter todo esse domínio, quanto não gasta de energia? Exatamente. O quanto que não cansa o mental dele também. Exato. E aí, quando ele chega em casa, que ele pode relaxar, o corpo ainda está tão tenso que ainda continua. O trabalho. Então, assim, é um exercício isso tudo, né? Que demanda muito do rim, por causa da energia vital. Sim. Né? E é interessante que o primeiro órgão que saiu dele na parte de corpo foi o rim. E você sabe que é interessante porque tudo isso, até no vital dele, na respiração, que ataca no rinite. A Entendeu? asma, né, que A asma, eu falando rinite, é a asma que ele tá. Porque é a respiração, que você acaba descontrolando esse lado. Então tem toda essa ligação também. E você tem que tratar esse medo que você tem. Você tem 3 opções aqui. Uma hora a gente faz um ao vivo e te coloca em transe hipnótico para tratar esse medo. O maior desejo, eu nunca tive sempre curiosidade. Né? Vai ser uma experiência única, você vê. Ó, fechou, tá? Fechou? Agora você tá balançando sozinha. Não, agora eu tô fazendo de então tá. verdade. É porque agora, o que eu faço? Eu vou utilizando a desprogramação para encerrar a mesa, de todas essas energias, de cada pedrinha, para ser liberada. Entendi. Né? E aí, com todo o respeito, eu agradeço a energia da desprogramação neurobiológica, que é ela que está guiando esse trabalho, assim como os anjos da criação, os criadores da mesa, que é importante falar, que essa mesa foi desenvolvida por um brasileiro, né, que é o Douglas Rodrigues, e trabalhar com essa energia, eu já tive tanto feedback tão poderoso, então eu só tenho que agradecer para quem criou essa técnica. Entendi. Né? Então, aqui no geral, tá? Vou falar porque fica mais fácil para entender. Então, aqui no físico, né, aonde que pega mais para ele? Então, aqui pega o quê? A visão, pega a audição, porque é um sistema só. Então, às vezes, ficar controlando isso, às vezes pode dar uma irritação maior também, porque tem que ficar dando conta de tudo isso. O controle também
acaba causando uma irritação, porque vai deixando a mente mais acelerada, aí a respiração também acelera, aí o tique fica mais rápido, Tá. vai intensificando mais, né? Por isso que aqui também sai os rins, sai a bexiga também, porque é o controle emocional, né? A forma como ele digere tudo isso, então sai o estômago, sai a flexibilidade, né? Então, assim, o quanto ele é flexível em lidar com isso, né? Se às vezes fica tão tenso que acaba pegando também o ranger dos dentes, né? Então pode dar dor de cabeça também. Então vai somatizando, uma coisa vai gerando outra, né? E energeticamente, quando a gente começa a trazer essa fluidez, vai liberando primeiro aqui, porque tudo começa no pensamento. Uhum. Né? Então, emocionalmente pega, pensamento pega, até materializar, que aí vai para o físico. E primeiro, por isso que saiu primeiro no energético, para depois sair no físico. Tá. Então, quando equilibra aqui, sai aqui para liberar o que já está no físico. Uhum. Né? E é onde que pega bastante na questão do quê? Da saúde e da disposição. Tá. Então, sai a saúde e a disposição, a felicidade e a plenitude, assim. Ele fica tão incomodado que ele não consegue ter plenitude para trabalhar, não consegue ter felicidade para trabalhar. E isso vai refletindo também nas outras áreas da vida dele, né? Pega um pouquinho da espiritualidade, porque às vezes acaba perdendo a fé. Está parecendo vidência já. Vai perdendo a fé nele mesmo. Não é não porque ele não acredita em Deus, mas perde a fé nele, porque, nossa, isso aqui todo dia fica no meu dia a dia, eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo dormir direito, eu não consigo relaxar. Né? Então, liberando todas essas energias, né? E aí a gente fala também da somatização do corpo, aí entra na questão aonde está o gatilho para ele ter tudo isso, né? Uhum. Porque vai pegando nas vibrações passadas, né? De experiências passadas. E aí, quando ele traz isso para a consciência, no seu estado de presença, e trabalhando a respiração, estando consciente de onde vem isso, ele consegue liberar e consegue liberar o futuro dele também, para conseguir ter mais tranquilidade, para ter mais disposição. Então, assim, é uma historinha que a gente conta, né? Só que é a vida dele. Tá. Né? Então, Sim. assim, isso... Faz sentido, Lucas, tudo isso para você? Tá fazendo? Não precisa se emocionar, tá? Se você quiser jogar umas lágrimas, a gente aceita. Joga mesmo, porque aí você tá liberando. Tá liberando. E o quanto isso tudo é pesado para você, né? Assim, então, trazendo mais leveza, mais disposição. Essa é a proposta da mesa, né? Liberar todos esses padrões, liberar essa carga, esse emocional e até física mesmo, porque vai somatizando, o corpo vai falando também. Tá. Então, ressignificar tudo isso traz muita paz, muita leveza mesmo. E mais possibilidades para as pessoas, né? Emocionalmente, aqui saiu a raiva, a insegurança, tristeza e até o quanto, às vezes, para você, no seu eu, aí eu vou falar de ego, né? O quanto às vezes é difícil pedir ajuda para outra pessoa. Porque eu não quero incomodar. Entendi. Né? Eu consigo lidar com isso sozinho. Né? Então, assim, é incrível, sabe? Depois que conforme a gente vai fazendo, e a pessoa vai trazendo mais consciência, e ela fala, nossa, não tinha pensado nisso. Né? Eu não imaginava que isso tem a ver com isso e que reflete em tantas áreas da minha vida. Uhum. Então, assim, a mesa... Ele te joga uma realidade sua, da própria pessoa, e a pessoa que vai digerindo e vai falar assim, olha, isso daí faz total sentido. Às vezes a pessoa demora para compreender. Exato, é isso que eu ia falar agora. Às vezes a pessoa não entende nada que eu falei. Mas aí depois ela fala... Aí conforme tem pessoas que repetem... E aí ela fala, nossa, não entendi nada. Mas não importa, mas resolveu. Mas assim, as pessoas acabam gravando, porque é tanta informação que a pessoa não lembra. Não dá tempo para anotar, não. Mas o que eu acho mais interessante é você deixar fluir. Tá.
Porque quando você fica tentando lembrar, você conecta de novo com aquilo que a gente limpou. Então é melhor gravar, Né? para escutar depois. Você gravou, né? Você E está gravou, tudo né? gravado aqui. Então, assim, por quê? Porque é a fluidez. Entendi. Se a gente esquece daquilo que foi dito aqui, melhor ainda. Por quê? Porque senão fica pensando. É porque, tá, que nem eu falei, tá tudo gravado no seu subconsciente. Então, faça hipnose, gente. Que você vai resgatar tudo isso e você vai lembrar. Eu ensino a pessoa a resgatar no subconsciente tudo que escutou uma vez. Também, né? Tem. De fazer isso, né? Então, assim, porque senão a pessoa vai ficar lembrando do que aconteceu de ruim com ela toda vez. Né? Exatamente. Não precisa. Você tem que entender, ressignificar aquilo lá e entender que aquilo lá fez parte da sua vida, né? Que a partir de hoje não precisa mais fazer. E você tem um entendimento para conseguir caminhar junto com ela. Hoje você pode ter um outro entendimento. Exato. Então, finalizei. Que legal. Viu, Lina? Então, normalmente, leva 1 hora, 2 horas, no mínimo? No mínimo 30 minutos. E o máximo que já levou? O máximo que eu já fiquei 3 horas. Meu Deus, muito bem. Mas olha, depois a pessoa saiu assim... Limpo, clean. E o legal é a pessoa perceber que depende dela. Sim, somente. A ação é da pessoa, né? O Porque a gente é da não pessoa. fala de ninguém, a gente fala Sim. da pessoa aqui. Então, a não ser assim que, mesmo que você me traga um conflito familiar, eu vou trabalhar a sua energia. Sim. A energia da pessoa. E não do pai, da mãe. Por exemplo, se vai uma pessoa falar assim, eu quero trabalhar o meu filho. Ou namorado da minha filha. Namorada do meu filho. Consegue? Então, o namorado da filha não, porque aí não tem... Não tem ligação. Não tem ligação. Sanguínea. Entendi. Né? Mas então marido não tem ligação sanguínea? Não. Mas, Namorado? por exemplo, você, por exemplo, o que lhe cabe naquele relacionamento que está impedindo você de ter uma harmonia? Tá, então assim, o marido tem ligação emocional. Porque seria vocês assim. estão juntos, né? Entendi. Agora, por exemplo, é a mesma questão assim, namorado, marido, por quê? Porque existe uma conexão. Tá, emocional seria isso. Emocional e até física, por exemplo. Sim, Se você sim. tem uma relação sexual com o seu marido e com o namorado, os seus fluidos ficam misturados. Tá. Né? Tanto que quando eu vou trabalhar relacionamento, se é uma mesa para relacionamento, a primeira coisa, a gente separa todos os ex-relacionamentos da pessoa. Uhum. Porque vai trazendo essa carga. Traz também? Traz. Interessante. Então, você traz carga de... Então, se a pessoa teve 100 relacionamentos, vai trazer esses 100 relacionamentos para a mesa. Então, você tem que desfazer. Primeiro, eu tenho que colocar ela para apenas a energia dessa pessoa ficar. Porque senão o que acontece? Repetição. E aí a gente entra no que Entra falou, no looping. Entra no looping. E aí fala assim, nossa, nada dá certo. Mas por quê? Porque quem tem que sair do looping não são os ex. É ela que tem que sair do looping. Né? Então, o que faz ela conectar só com pessoas... Por exemplo, só me relaciono com homens casados. O que faz ela entrar nesse looping? Né? E aí não é só... Aí existem outras questões também que precisam ser olhadas. Né? E aí, por isso que é um trabalho sistêmico também. Né? Então, a gente fala sobre a mesa, mas a gente vai um pouquinho além. Né? Vai um pouquinho além da mesa. Entra na parte sistêmica para entender um pouquinho do processo que ela tem. Entendi. Né? Às vezes é coisa até de gerações lá de trás. E ela vem trazendo, por sendo fiel a esse amor, né? Então vai repetindo. Entendi. Então é um padrão que tem que ser quebrado. Entendi. Mas se a pessoa vai e fala assim, eu quero trabalhar o meu filho, como que faz? Não, mas eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema. O problema está com o meu filho. Ele não gosta de estudar. Por exemplo. Que a gente, hoje em dia, a gente vê que os jovens, eles são muito impacientes.
Principalmente adolescentes, É. são totalmente impacientes. Por quê? A gente vê que as redes sociais, que nem TikTok, que aqui a gente está, ele é muito fácil. Não gostei do tema, vai embora. Então, eles não têm paciência de ficar numa sala de aula sentado, não têm paciência, falar assim, esse professor não é interessante, não quer. Porque hoje não a gente tem muito ansiedade, estímulo, né? E eles são muito ansiosos. A gente fala assim, a gente não é tão velha assim, né? Mas a gente brincava na rua, Brincava. né? A gente brincava de amarelinha, Aham. já entregando a idade, né? Aham, E hoje não, hoje é tudo celular, hoje é tudo videogame. aham. Então a gente tem cada vez mais a tecnologia, né, trazendo informações. E não é ruim, só que você também tem que saber dosar. Acho que o equilíbrio, né, faz parte de muita coisa, né, de tudo no que a gente vai fazer. Mas aí você consegue fazer na mesa? Então, por exemplo, meu filho, então assim, primeiro, qual a idade do filho? Sim. Porque às vezes o filho tem 40 anos, Aí né? Mas também tem essa questão, né? Meu filho é ansioso. Aí você pergunta pra mãe, você é ansiosa? Ela, eu sou. A Então, grande porque maioria a das ansiedade vezes os pais do são. filho vem dos pais também. Então, eu trato primeiro a mãe. E isso é legal, porque assim, quando eu falei, primeiro a idade, né? Porque se o filho tem mais de 20 anos, responsabilidade de quem? É do próprio filho. Agora, se o filho é criança mesmo, né? 6 anos, 7 anos, 10 anos, 11, aí a gente tem que olhar primeiro para quem? Para os pais. Sim. Né? Que De nem eu onde sempre vem falo. a causa. A terapia que eu faço através de hipnose, primeiro, quando os pais falam assim, eu falo assim, olha, se tratar os pais, 80% do problema do filho, da criança, tem que ser criança, que nem você falou, já está resolvido. Já está resolvido. Você falou do filho. Mas o meu filho, não sei o quê. Então, quantos anos tem seu filho? Ele é, né? Assim, o meu bebê tem 30. Meu bebê tem 30. Né? Que então, bebezão. Assim, então, peraí. Né? Então, assim, eu preciso conversar com ele, separada de você. A pessoa tem que querer primeiro. Né? Para ver se é isso que ele quer. Se ele não quer, aí não tem o que fazer. Às vezes a pessoa não acredita, não quer fazer. Então não adianta você colocar a mesa. Mesmo a pessoa não querendo, falar assim, tá bom, vai, eu sento aí. Funciona. Funciona. Porque às vezes ela fala assim, não acredito nada nisso aí, mas vamos ver aí o que vai dar. O inconsciente dela tá falando, pelo amor de Deus, faz. Faz. Né? Por quê? Porque senão não chega. Né? Nenhuma pessoa vai buscar uma técnica que não é algo que está movimentando dentro dela para ela ir buscar essa ajuda. Né? Esse conhecimento. Porque antes, né, eu acho que além muito mais da ajuda é o conhecimento que ela vai... Né? Vai adquirir e vai levar para o resto da vida, seria isso. E aí depois que ela aprende, ela fica, né, nossa, aí vai diagnosticando todo mundo, né? Nossa, você tem isso? Não, você tem isso. Exatamente. Então, assim, é um processo individual. Né? Então, dá para tratar? Dá, mas primeiro tem que analisar caso a caso. Tá. E, Lucas, depois que você escutou tudo isso, compartilha um pouquinho com a gente o que você sentiu. Vou fazer terapia amanhã. Brincadeira, mas foi surreal. Eu achei que tudo, foi o que eu falei, tudo se encaixou, sabe? Ela foi falando, eu falei, não, você não tá aqui vivendo comigo. Mas tudo se encaixou. A gente não combinou, né? Não foi mesmo. Tá tudo aqui na live, foi tudo espontâneo. E Érica, já chegou paciente em você que fala assim, que leva filho, ou leva filha, ou leva marido, e a pessoa, ninguém queria fazer tratamento? Como que você lidou com isso? Se ele quer... Não, A pessoa, na verdade, assim, normalmente mulher, que sempre acredita mais, e os filhos, os maridos, ninguém quer tratar nada. Faz que não tem problema, ninguém tem. Né? Só que a mulher enxerga. Então, assim, já chegou a pessoa levar ou agendar, falar assim, estou agendando para o meu marido, ou estou agendando para o meu noivo, para o meu... Mas eu sempre falo assim, que a pessoa tem que querer, ela tem que estar aberta para receber, né? Então, assim, quando é forçado, eu prefiro nem tratar.
tratar. Se bem que a medicina chinesa não impede. Sim, vai Né, melhorar que você a dor, vai olhar melhorar... e... Sim, mas assim, quando ela tá aberta, É muito principalmente mais eu que fácil. gosto de trabalhar a parte emocional, é Aham. muito mais fácil. E a resposta é muito rápida Sim. quando você tá aberta, né? Uhum. Que nem estava falando de ansiedade, pode ter várias causas. Lembra quando eu fui tratar fazer hipnose com você? Sim. Ansiedade. Sim. Então eu tinha ansiedade assim depois que quando você, por isso que é importante o autoconhecimento, né? Porque eu fui entender que muitas vezes quando eu ia fazer atendimento fora e era longe, eu já ficava ansiosa assim, não, eu vou passar fome. Aí eu tenho que levar alguma coisa para comer. Então eu já saio com marmitinhas assim, fruta, alguma coisa assim, porque eu já vem um gatilho assim de que eu vou passar fome. E aí eu fui entendendo, né, fazendo mesa, fazendo hipnose, fazendo constelação, eu fui entendendo que meu pai passou fome. Porque ele participou de guerra, ele era criança, então ele passou fome. E aí tá no sangue, né? E as células têm memória, que a gente estava conversando. Sim. Aí eu fui entender tudo isso. Que às vezes não é só sua essa ansiedade, mas tem coisas que você traz. Que traz lá de trás. Aí eu fui entender muita coisa assim, em relação à comida mesmo. E aí você acaba comendo a mais, pensando assim, eu vou comer a mais porque eu vou passar fome. E aí você entende por que você nunca emagrece. Então, por conta da ansiedade. A ansiedade não me faz emagrecer. Não, não é a ansiedade que não te faz emagrecer. Que tem uma causa lá atrás que não te faz você querer comer mais. Você não consegue saciar essa ansiedade, esse medo de passar fome. E você tomando consciência que isso já aconteceu. Aí, nossa, já, sabe, aquela ansiedade calma, baixa. A mente acalma, o estômago acalma. Então, tudo é consciência, tomada de consciência. Que a hipnose traz, que a mesa traz. E quando eu também faço acupuntura, eu converso com a pessoa para ela entender. Aí fica muito mais fácil. É que você tem um conhecimento do lado emocional, você sabe conversar. E tem muitos acupunturistas que não têm esse conhecimento, não. Ele sabe que trata, o fígado é raiva. Não sei o que lá é isso. Aquilo lá é ansiedade, aquilo lá é estresse, aquilo lá é medo, talvez é medo. Então, mas aí, e daí? Só sabe citar, né, os sintomas, mas não sabe como consolar e como direcionar o paciente. Então, quando você tem conhecimento e sabe como direcionar o paciente, aí você traz a ajuda, a real ajuda para o seu paciente. Porque às vezes tudo vai no automático. A pessoa está ansiosa, mas nem sabe por que está ansiosa. Exatamente. De situações, situação no trabalho, situação familiar, situação no físico. Então, fica no automático. Então, a pessoa fala, não sabe nem o que pensar. Então, quando você organiza os pensamentos, tudo vai melhorando. E aí vai acalmando. E você falou bem, assim, a parte da hipnose... Quando uma pessoa fala para mim, olha, eu estou agendando por fulano, para algum membro da família, eu falo assim, então pede para a pessoa entrar em contato. Porque a pessoa tem que tomar o primeiro passo, tem que querer. E a hipnose, eu falo, só funciona quando a pessoa quer. Que se a pessoa não quer, a gente não tem por que tratar aquela pessoa. É que eu sempre falo, não ajuda quem não pede ajuda. Só ajuda quem pede. Aí você consegue trazer, porque eu falo assim, eu sou um GPS, que ajudo a direcionar. Eu tenho a ferramenta, quem toma as decisões é a própria pessoa. A pessoa decide se quer ir para a direita ou esquerda. Se eu estou dando o sinal GPS, olha, vai reto. Se a pessoa não quer, então dá a volta, porque o ponto final, o ponto que você quer chegar está lá. Mas como que a gente quer? É que nem Deus, né? Eu falei assim, Deus muitas vezes mostra o caminho pra gente. Fala assim, olha, esse caminho é melhor. Tudo bem que talvez não tá tão bonito, tão florido, mas é melhor. Mas a gente quer pegar outro caminho, ele permite. Mas no final, a gente vai ter que chegar a aprender aquela lição. São escolhas, né? São escolhas. A gente tem o livre-arbítrio. Por isso que nós somos livres para fazer qualquer tipo de escolha. Nós somos muito imediatistas, né? Então, muita coisa a gente só vai entender lá na frente, né? Por que estava acontecendo tudo isso? E eu falo assim que o que eu percebo, e muitas pessoas hoje em dia não têm a paciência de esperar, de aguardar.
que é tudo na hora, tudo no imediato. Eu pensei, fiz e acabou. Mas tem coisas, tudo bem que tem tomada de decisões hoje em dia, mundo global, junto no business, a gente tem que tomar decisões rápidas, né? A gente tem que ser mais dinâmico. Mas tem muitos assuntos referente ao nosso lado emocional, referente ao lidar com as pessoas, tem que ter mais paciência. E hoje eu acho que é um diferencial, né? Principalmente para os business, né? Para as pessoas que trabalham em corporativo, né? Eu trabalhei uma época, né, no corporativo. Então, lidar com as pessoas é um diferencial. Sim. Né? Porque lidar com máquinas é muito técnico, é muito de competências que a pessoa tem. Aprendeu, faz. Você reproduz aquilo. Exato. Agora, lidar com pessoas é uma máquina cada um, é um pensamento cada um, é uma crença cada um. Então, você saber extrair o melhor daquela pessoa faz muita diferença. Né? Entender, compreender, né, o que ela tem de bom. Né? Então, às vezes, as pessoas estão, por exemplo, em vendas, né? Tem um gatilho da pessoa que você consegue ter sucesso. Tem outras pessoas que, se você vai para o gatilho errado, ela sai, nem compra, não quer nem saber, não dá. Fica com raiva. Né? Então, assim, o quanto conhecer as pessoas, o autoconhecimento traz isso. Né? Faz a gente ser um profissional diferenciado. Uhum. Né? As pessoas hoje, né, principalmente no mundo corporativo, estão buscando, né, novas formas de saber lidar com as pessoas. E vem do autoconhecimento. E parte do individual, né, de cada um. Se um CEO trabalha o emocional dele, tem inteligência emocional, ele tem a equipe dele numa produtividade em alta performance. Uhum, exatamente. Né? E ao passo, se você não tem esse olhar, é tudo robô. Ninguém consegue sair, pensar fora da caixa. Exatamente. Né? Então, é super importante o autoconhecimento. Vira aquela competição, né? Às vezes você não está nem pela empresa, está em competição individual. E a empresa aí perde o foco. Cai, né? O rendimento. Exatamente. E até para a parte do comportamental, para você contratar e saber colocar o colaborador na posição certa. Que nem a Eliana falou. Se você não souber direcionar ele no cargo certo, você está perdendo um ótimo profissional. Às vezes você está perdendo um ótimo profissional. Então, se você souber trabalhar e buscar esse gatilho que você falou, o profissional consegue te desenvolver, trazer resultados, metas e resultados da maneira que você deseja. E às vezes, apenas uma palavra, um gesto, um olhar, né? Faz total diferença para aquele. Por isso que a gente traz esse daí, o conhecimento emocional, saúde mental, não só seu, mas dos seus colaboradores. Aqui está na tela, né, Hipnose com Patrícia, que eu não sei se está aparecendo. Ixi. Aqui está o QR Code da Eliana também, né? QR Code da Eliana, Hipnose com Patrícia. E para vocês que estão interessados na mesa mediúnica, é só olhar na tela e escanear QR Code. A da Érica também vai aparecer QR Code. Embaixo está o meu, agora a da Érica. QR Code, é só escanear, né, que é para buscar medicina, levar algumas agulhadas de leve, que você não vai sentir nem nada. Né, que é bem fininho. E ela usa também moxa, ela usa ventosa. Ventosa é super tranquila. E aqui é o meu, Hipnose com Patrícia. O meu podcast é Hipnose com Patrícia. E também amanhã, dia 15 de janeiro, às 15 horas, sábado, eu vou estar online, ao vivo. Então, vai no bio aqui do TikTok, que tem o meu Telegram, que é um grupo especial, onde eu falo das coisas que eu não falo em nenhuma plataforma, onde lá, amanhã, ao vivo, hipnose, para quem quer experimentar um transe hipnótico, para tratar alguns problemas que vocês têm, vão lá.
que amanhã eu vou fazer. E eu vou explicar o que é hipnose, para que a hipnose serve. Ok, pessoal? E hoje a gente termina por aqui a nossa live. Foi ótimo estar com vocês. Eu sou a Patrícia Liu Matsusako, hipnólogo. E toda semana vou trazer um conteúdo, vou trazer convidados diferentes. E para falar um pouco da hipnose, do comportamento humano, da mente humana, e que é um tema muito amplo. E aqui eu vou colocar para a Eliana. Bom, Patrícia, só agradecendo o convite mais uma vez. E sempre que precisar, estou disponível para a gente bater um papo. Acho que é importante a gente abordar esse assunto, né? Que enriquece não só para nós, que acabamos aprendendo e trocando bastante informação, mas para as pessoas também, né? Conhecer um pouquinho, né, de cada trabalho que a gente desenvolve. Então, gratidão por mais essa oportunidade. Eu que agradeço de você montar essa mesa para a gente conhecer, ter mais conhecimento. O que é a mesa mediúnica? Que eu não tinha. Radiônica. Olha, mediúnica, olha. E a Érica com a medicina chinesa. Obrigada, Patrícia, por essa oportunidade. Dúvidas, se alguém tiver dúvida, pode me chamar no direct lá no Insta, que eu responderei com muito prazer. E se autoconheçam. Essa é a cura. Muito obrigada, Violina, Eliana, Érica, vocês que estão sempre comigo, sempre nos meus desafios, elas estão sempre juntas, viu, gente? E aqui o Lucas, muito obrigada por hoje. A gente está ficando até tarde, muito obrigada. E depois compartilha com a gente como que foi o seu resultado. Isso vai caindo a ficha. Um beijo, pessoal. E mais uma vez agradeço cada um de vocês, espectadores, pessoal do TikTok. Muito obrigada, gente. Um beijo e até amanhã para aquelas pessoas que desejam escutar mais. Um beijo.